O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Capítulo 23. Obsessão. Obsessão simples, fascinação, subjugação, causa da obsessão. Meios de combater a obsessão. Item 237. Entre as muitas dificuldades que a prática do Espiritismo apresenta, devemos colocar, em primeiro lugar, a obsessão, ou seja, o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. A obsessão é praticada apenas pelos espíritos inferiores, que procuram impor esse domínio. Os bons espíritos não impõem nenhum constrangimento. Ao contrário, eles procuram aconselhar, combater a influência dos maus, e se as pessoas não os escutam, eles simplesmente se retiram. Os maus espíritos, ao contrário, ligam-se a pessoas com as quais eles têm afinidade. Assim, exercem o seu domínio, conduzindo-as como se fossem verdadeiras crianças. A obsessão apresenta características diversas que precisam ser distinguidas com precisão e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que esse constrangimento produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa esse tipo de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Obsessão simples, item 238. A obsessão simples acontece quando um mau espírito se impõe a um médium intrometendo-se e ele recebe, impedindo-o de se comunicar com outros espíritos e fazendo-se passar pelos que são evocados. O simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso não significa que alguém está obsidiado. O melhor médium está sujeito a ser obsidiado, principalmente no início, quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que entre nós as pessoas mais honestas podem ser enganadas por espertalhões. Portanto, podemos ser enganados sem estarmos obsidiados. A obsessão consiste na atuação constante de um espírito sobre uma determinada pessoa, do qual a pessoa sobre quem ele atua não consegue se desembaraçar. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está sob a influência de um espírito enganador, que não se disfarça, nem dissimula de forma alguma suas intenções e o seu desejo de contrariar. O médium reconhece facilmente a mistificação e, por estar prevenido, raramente é enganado. Esse tipo de obsessão é apenas desagradável e apresenta o único inconveniente de opor um obstáculo às comunicações que se desejam obter de espíritos sérios ou daqueles que são da nossa afeição. Podemos incluir nessa categoria os casos de obsessão física, ou seja, aquele que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que espontaneamente produzem pancadas e outros ruídos. A respeito desse fenômeno, recomendamos ler o capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, item número 82. Fascinação, item 239. A fascinação tem consequências muito graves. É uma ilusão produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento do médium e que de algum modo paralisa sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não acredita que está sendo enganado, porque o espírito tem a capacidade de lhe inspirar uma confiança cega.
que o impede de ver a mistificação e de compreender o absurdo que aquilo escreve, mesmo quando esse absurdo salta aos olhos de todos. Essa ilusão pode até fazer com que o médium considere sublime a linguagem mais ridícula. É um erro acreditar que esse tipo de obsessão atinge somente as pessoas simples, ignorantes e desprovidas da capacidade de julgar. Nem mesmo os homens mais espiritualizados, mais instruídos e inteligentes estão livres da fascinação, o que prova que essa perturbação é produzida por uma causa estranha, de cuja influência eles são vítimas. Já dissemos que as consequências da fascinação são muito graves. De fato, graças à ilusão que ela produz, o espírito dirige a pessoa que ele conseguiu dominar, como se ela fosse um cego, podendo levá-la a aceitar doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como sendo a única expressão da verdade. Além disso, pôde expô-la a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação, uma vez que os espíritos que as provam e provocam devem possuir um caráter muito diferente. Na obsessão simples, o espírito que atormenta o encarnado, pela sua insistência, é apenas um ser inconveniente e do qual o obsidiado procura livrar-se. Na fascinação, a coisa comporta-se de modo bem diferente. Para exercê-la, é preciso que o espírito seja muito esperto, astucioso e profundamente hipócrita, porque ele só pode enganar e se impor à sua vítima com a ajuda de um disfarce que lhe traz a falsa aparência da virtude. As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus servem-lhe de credencial, mas mesmo assim deixa transparecer sinais de inferioridade que é preciso estar fascinado para não perceber. O que o espírito fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza. Quase sempre, a sua tática consiste em inspirar a sua vítima para que ela se afaste de todo aquele que pode lhe abrir os olhos. Assim, evitando a contradição, ela tem a certeza de estar sempre com a razão. Subjugação, item 240. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Ele fica sob um verdadeiro jugo, ou seja, completamente dominado. A subjugação pode ser exercida sobre a moral ou sobre o corpo físico daquele que a sofre. Quando ela atua sobre a moral, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele acredita serem sensatas. É uma espécie de fascinação. Quando a subjugação atua sobre o corpo físico, o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Ela se manifesta no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos subjugados que, na fala de uma caneta ou de um lápis, simulam escrever com o dedo, onde quer que se encontrem, mesmo nas ruas, escrevendo em portas e paredes. Algumas vezes, a subjugação sobre o corpo físico vai mais longe, podendo levar a vítima a cometer os atos mais ridículos. Conhecemos um homem que não era jovem nem bonito, e que, sob o domínio de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido, por uma força irresistível, a colocar-se de joelhos diante de uma jovem que não lhe interessava e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nas pernas uma pressão tão grande que o forçava
apesar da sua resistência, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e diante da multidão. Entre as pessoas de suas relações, esse homem passava por louco, mas estamos convencidos de que absolutamente ele não era, pois tinha plena consciência das coisas ridículas que fazia contra sua vontade e sofria horrivelmente com isso. Item 241. Antigamente, dava-se o nome de possessão ao domínio exercido pelos maus espíritos, quando a influência deles chegava ao ponto de produzir a perturbação das faculdades da vítima. A possessão é, para nós, sinônimo de subjugação. Deixamos de adotar o termo possessão por 2 motivos. Primeiro, porque seria preciso acreditar na existência de seres criados para o mal e perpetuamente voltados a praticá-los. Enquanto que na realidade existem tão somente seres mais ou menos imperfeitos, e todos passíveis de se melhorarem. Segundo, porque implica na ideia de um espírito estranho se apoderar de um corpo físico, formando uma espécie de coabitação, quando na verdade o que existe é apenas constrangimento. E a palavra subjugação exprime perfeitamente essa ideia. Assim, para nós, não existem possessos no sentido comum do termo. Existem somente obsidiados, subjugados e fascinados. Item 242. A obsessão, conforme já dissemos, é um dos maiores entraves à mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, nunca serão demais as providências utilizadas para combatê-la, porque, além dos inconvenientes pessoais que ela acarreta, é um obstáculo incontestável à pureza e à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer grau que se apresente, é sempre resultado de um constrangimento. E esse constrangimento jamais pode ser exercido por um espírito bom. Assim, conclui-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se por vezes ela traz alguma coisa de bom, é necessário restringir-se a isso e rejeitar tudo o que pareça ser duvidoso. Item 243. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Primeira, insistência de um espírito em querer se comunicar, com um ou sem o consentimento, pelo médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc. Segunda, quando, apesar da inteligência do médium, a ilusão o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceira, acreditar de forma absoluta na identidade dos espíritos que se comunicam e utilizam nomes respeitáveis e venerados, dizendo coisas falsas e absurdas. Acreditar também que os espíritos são infalíveis. Quarta, o médium aceita e se envaidece com os elogios que recebe dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Quinta, tendência para se afastar das pessoas que podem lhe fazer advertências úteis. Sexta, o médium leva a mal a crítica que recebe sobre as suas comunicações. Sétima, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitava, qualquer forma de constrangimento físico que domine a vontade do médium, forçando-o a agir ou falar coisas contra a sua vontade. Nona, ruídos e perturbações constantes ao redor do médium. Essas perturbações podem ser causadas pelo próprio médium, mesmo que ele não tenha consciência disso, ou podem ser dirigidas a ele, visando a desestabilizá-lo. Item 244. Diante do perigo da obsessão, não é de se lastimar que alguém seja médium? Não
não é a faculdade mediúnica que provoca a obsessão? A obsessão não é uma prova dos inconvenientes que as manifestações espíritas provocam? Nossa resposta é fácil e pedimos que meditem sobre ela com muito cuidado. Não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos, mas sim os espíritos que deram origem aos espíritas e aos médiuns. Como os espíritos são as almas dos homens que já desencarnaram, podemos dizer que existem espíritos desde que existem homens. Assim, os espíritos sempre exerceram a sua influência saudável ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica é apenas mais um meio de os espíritos se manifestarem. Na falta dessa faculdade, eles se manifestam de 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Portanto, seria um erro acreditar que os espíritos apenas exercem a sua influência por meio de comunicações escritas ou verbais. Essa influência é permanente e mesmo as pessoas que não se ocupam com os espíritos ou que não acreditam neles estão sujeitos a ela. Aliás, os que não acreditam nos espíritos estão até mais expostos a essa influência, porque não possuem meios para se defender. A mediunidade é uma maneira que o espírito encontra de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais fingido que seja. Portanto, pode-se dizer que a mediunidade permite ao homem ver o seu inimigo face a face e combatê-lo com as suas próprias armas. Se não for por meio da faculdade mediúnica, o mau espírito age na sombra e, tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e realmente faz muito mal. Se o homem tivesse um meio de se esclarecer, evitaria cometer uma série de atos que contribuem para a sua infelicidade. Os incrédulos não imaginam que estão dizendo uma grande verdade quando falam de um homem que se satisfaz no erro. É o seu mau gênio que o empurra para a perdição. Assim, o conhecimento do Espiritismo, em vez de facilitar o domínio dos maus espíritos, deve ter como resultado, num tempo mais ou menos próximo, e quando estiver bem difundido, a destruição desse domínio, dando a cada um os meios de se precaver contra a sugestão desses espíritos. Então aquele que sucumbir só poderá queixar-se de si mesmo. Regra geral: todo aquele que recebe más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob a influência de um mau espírito. Essa influência se exerce sobre ele, quer ele escreva ou não, quer ele seja médium ou não, quer ele acredite ou não. A escrita fornece um meio de nos assegurarmos quanto à natureza dos espíritos que atuam sobre o médium, e de combatê-los se eles forem maus. Entretanto, isso se consegue com mais êxito quando conhecemos o motivo que os faz agir. Se a cegueira do médium for muito grande, a ponto de ele não compreender que é possível distinguir a natureza do espírito pela escrita, outros podem lhe abrir os olhos. Resumindo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, uma vez que ele pode, ao contrário, servir-nos de controle e preservar-nos do risco que corremos constantemente sem saber. O verdadeiro perigo está na orgulhosa tendência de alguns médiuns que, com muita leviandade, se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, e também nessa espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices das quais são intérpretes. Mas mesmo aqueles que não são médiuns podem se deixar envolver pelas artimanhas dos espíritos inferiores. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto, que não conhece, e que espalha contra ele, às escondidas, a calúnia e tudo o que a mais terrível maldade possa inventar. Esse homem vê a sua fortuna perder-se, os amigos se afastarem, a sua tranquilidade interior ser perturbada.
Não podendo descobrir quem o atinge, não pode se defender e sucumbe. Mas um dia o inimigo secreto lhe escreve e se trai, apesar de toda a sua astúcia. Desse modo, uma vez descoberto o inimigo, o pobre homem pode desmascará-lo e se reabilitar. Esse é o papel dos maus espíritos que o Espiritismo nos dá a oportunidade de conhecer e desmascarar. Observação: é o seu mau gênio que o empurra para a perdição. Poderíamos dizer também, é o mau espírito que o acompanha que o empurra para a perdição. Causas da obsessão. Item 245. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Seguidamente, é uma vingança que o espírito exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida, ou em existências anteriores. Muitas vezes, é apenas o desejo de fazer o mal. Como o espírito sofre, quer fazer o que os outros também sofram. Sente uma espécie de prazer em atormentar suas vítimas, em humilhá-las, e a impaciência que elas demonstram o excita ainda mais, porque ele vê o seu objetivo atingido, enquanto que a paciência acaba por cansá-lo. A vítima, ao se irritar e se mostrar zangada, faz exatamente o que o espírito deseja. Às vezes, esses espíritos agem pelo ódio e pela inveja, que sentem daqueles que praticam o bem, e é por isso que lançam a sua maldade sobre as pessoas mais honestas. Um desses maus espíritos se apegou com muito afinco a uma honrada família de amigos nossos, a qual não teve a satisfação de enganar. Perguntado sobre o motivo que o levou a se apegar a pessoas tão distintas, ao invés de se apegar a homens maus como ele, respondeu: os maus não me causam inveja. Outros espíritos são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certas pessoas que eles sabem que são incapazes de lhes oferecer resistência. Um espírito covarde que subjuga um rapaz de inteligência muito limitada, interrogado sobre os motivos dessa escolha, nos respondeu: tenho muita necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa mais capacitada certamente iria me repelir. Apego-me a um idiota que não pode me opor resistência. Item 246. Existem espíritos obsessores que não são maus, que são até mesmo bons, mas que se deixam dominar pelo orgulho do falso saber. Têm suas próprias ideias sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer com que as suas opiniões prevaleçam. Para isso, procuram médiuns bastante crédulos, que os aceitam de olhos fechados. Esses espíritos fascinam os médiuns para impedi-los de discernir o verdadeiro do falso. São espíritos perigosos, porque sabem enganar e podem fazer com que as pessoas acreditem nas fantasias mais ridículas. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não possuem nenhum escrúpulo em fazer uso de um nome conhecido, diante do qual todos se inclinam, nem mesmo recuam ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem pomposa, mais pretensiosa do que profunda, cheia de termos técnicos e enfeitada com palavras de grande valor como caridade e moral. Evitam com todo o cuidado dar um mau conselho, porque sabem muito bem que este não seria aceito e, nesse caso, eles seriam repelidos. É por isso que as pessoas que eles enganam os defendem com muita veemência, dizendo: vejam que eles nada dizem de mal. Para esses espíritos, a moral é apenas um passaporte e constitui-se na menor de suas preocupações. O que eles querem, acima de tudo, é dominar e impor suas ideias, por mais absurdas que sejam. Observação:
Muitas pessoas aceitam com facilidade as comunicações assinadas por Jesus, Maria, João, Paulo e outras figuras exponenciais da religião e da história, esquecendo as advertências doutrinárias. Mensagens com assinaturas dessas espécies são sempre suspeitas, pois os espíritos que habitualmente se comunicam conosco são, pela própria lei da afinidade, mais próximos de nós. Herculano Pires. Item 247. Os espíritos que gostam de ditar regras são geralmente escritores de obras sem valor. É por isso que eles procuram os médiuns que escrevem com facilidade, tratando de fazê-los seus instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, servindo-se para isso da fascinação. Utilizam muitas palavras e textos excessivamente longos, procurando compensar a qualidade que lhes falta pela quantidade. Sentem prazer em ditar aos seus intérpretes escritos muito volumosos, indigestos e muitas vezes pouco inteligíveis que, felizmente, têm por antídoto natural a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são comedidos nas palavras. Dizem muitas coisas em poucas frases. Portanto, essa fecundidade prodigiosa de palavras e frases deve ser sempre motivo de suspeita. É preciso ter muita prudência quando se trata de publicar semelhantes escritos. As inúmeras fantasias e excentricidades que acabam por chocar o bom senso produzem impressões desagradáveis nas pessoas que se iniciam na doutrina espírita, dando-lhes uma falsa ideia do espiritismo, sem contar ainda que servem de armas aos inimigos, que as utilizam para ridicularizar a própria doutrina. Entre essas publicações existem aquelas que não são más e nem provêm de médiuns obsidiados, mas que podem ser consideradas imprudentes, intempestivas e descabidas. Item 248. É muito comum um médium conseguir se comunicar apenas com um espírito que se liga a ele e responde pelos outros que são chamados. Nem sempre isso pode ser considerado como obsessão, porque pode resultar da falta de flexibilidade do médium ou também de uma afinidade especial sua com este ou aquele espírito. Só existe obsessão propriamente dita quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é feito por um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apodera do médium com a intenção de dominá-lo não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando percebe que elas não são aceitas ou que são contestadas, ao invés de se afastar do médium, inspira nele a ideia de se isolar, chegando mesmo a dar ordens nesse sentido. Todo médium que se melindra com as críticas referentes às comunicações que recebe faz-se porta-voz do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom, uma vez que ele inspira o pensamento ilógico de recusar a que outros examinem as suas comunicações. O isolamento do médium é sempre uma coisa que lhe prejudica, porque ele fica sem nenhum controle, sem nenhuma avaliação sobre o seu trabalho. O médium deve buscar esclarecimento na opinião de terceiros, assim como também precisa estudar todos os tipos de comunicações, a fim de poder compará-las entre si, limitando-se às comunicações que recebe. Por melhores que lhe pareçam, fica exposto a enganar-se quanto ao seu valor, sem contar que não lhe é possível conhecer tudo o que essas comunicações giram, quase sempre dentro de um mesmo círculo de ideias. Ver o item número 192, médiuns exclusivos. Meios de combater a obsessão. Item 249. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o tipo de obsessão que se apresenta. Não existe um perigo real para o médium que esteja bem ciente de estar lidando com um espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples.
Isso é para ele apenas um fato desagradável, mas é justamente por ser desagradável ao médium que o espírito tem uma razão a mais para se obstinar em aborrecê-lo. Nesse caso, o médium tem duas coisas essenciais a fazer. Primeiro, provar ao espírito que não está iludido por ele e que será impossível deixar-se enganar. Segundo, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Quando o espírito se convencer de que perde o seu tempo, acabará por se retirar, como fazem as pessoas inoportunas que não recebem atenção. Porém, isso nem sempre basta e pode levar muito tempo, pois existem espíritos que são obstinados, para os quais meses e anos nada representam. Além disso, o médium deve apelar com fervor ao seu anjo da guarda e aos bons espíritos que por ele têm simpatia, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por pior que ele seja, deve sempre ser tratado com firmeza, mas ao mesmo tempo com benevolência, vencendo-o pelo bom procedimento, ou seja, orando por ele. Se esse espírito for realmente perverso, a princípio se divertirá com isso. Mas se ele for submetido com persistência a um processo de moralização, acabará por se emendar. É uma conversão na qual é preciso trabalhar, tarefa muitas vezes difícil, ingrata, desagradável mesmo, mas cujo mérito está na própria dificuldade que ela oferece, e que, se bem realizada, traz sempre a satisfação de ter cumprido um dever de caridade e de ser reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Também é conveniente interromper toda a comunicação escrita, tão logo se reconheça que ela proceda de um mau espírito. Assim, não damos a oportunidade para que ele manifeste as suas ideias, providência que o espírito tem muita dificuldade em aceitar. Em alguns casos, pode mesmo ser útil para o médium deixar de escrever por algum tempo, regulando esse período de acordo com as circunstâncias. Entretanto, se o médium escrevente pode evitar essas conversações, abstendo-se de escrever, o mesmo não ocorre com o médium auditivo, que o espírito obsessor persegue a todo instante com suas palavras grosseiras e obscenas, e que não dispõe sequer do recurso de tapar os ouvidos. Aliás, deve-se reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem fútil dessa espécie de espíritos, que elas encorajam e provocam ao rirem de suas tolices, em vez de lhes imporem silêncio e tentarem moralizá-los. Os nossos conselhos não podem ser aplicados aos que não desejam se melhorar. Item 250. Na obsessão simples não existe perigo, existe apenas aborrecimento. Para todo aquele que não se deixa enganar, uma vez que o espírito sabe que não conseguirá enganar o médium, muito diferente é o que se verifica com a fascinação, porque o domínio que o espírito exerce sobre a sua vítima não tem limites. A única coisa a fazer é convencer a vítima de que ela está sendo enganada e reverter a sua obsessão ao grau de obsessão simples. Entretanto, em alguns casos, isso nem sempre é fácil, para não dizer impossível. A ascendência do espírito obsessor pode ser de tal ordem que deixa-o fascinado sem condições de exercer qualquer espécie de raciocínio. Quando o espírito comete um grande disparate científico, o fascinado chega mesmo a duvidar de que a ciência esteja correta naquele ponto. Conforme já dissemos, geralmente o fascinado recebe muito mal conselhos que lhe são dados. A crítica o aborrece, o irrita e faz com que ele tenha aversão pelas pessoas que não partilham da sua admiração. Suspeitar do seu obsessor é quase uma profanação aos seus olhos, e é justamente o que o espírito obsessor quer, pois o que ele mais deseja é que todos se curvem diante de suas palavras. Um desses espíritos exercia sobre uma pessoa que era nossa conhecida uma fascinação extraordinária. Nós o evocamos e, depois de algumas bravatas, vendo que não podia nos enganar quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era aquele por quem se fazia passar.
Perguntamos por que ele abusava tanto daquela pessoa e ele nos respondeu com estas palavras, que revelam claramente o caráter dessa pessoa de espírito. Eu procurava um homem a quem pudesse manejar. Encontrei-o e ficarei com ele. Mas se nós o esclarecermos, ele irá rejeitá-lo. É o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com as suas próprias ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Item 251. A subjugação do corpo físico tira quase sempre do obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. É por isso que a presença de uma terceira pessoa se faz necessária. Essa pessoa poderá atuar pelo magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Não podendo contar com a participação do obsidiado, ela deve ter ascendência sobre o espírito obsessor. Como essa ascendência só pode ser moral, ela apenas pode ser exercida por uma pessoa moralmente superior ao espírito. E a sua força será tanto maior quanto for a sua superioridade moral. Essa superioridade moral se impõe ao espírito que se vê forçado a inclinar-se diante dela. É por isso que Jesus tinha tanto poder para expulsar os que naquela época eram chamados de demônios, ou seja, os maus espíritos obsessores. Só podemos dar aqui alguns conselhos gerais, porque não existe nenhum procedimento material, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. Em geral, o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode ajudá-lo. Contudo, é sempre bom procurar um médium de confiança e seguir os conselhos de um espírito superior do seu anjo da guarda. Item 252. As imperfeições morais do obsidiado quase sempre são um obstáculo à sua libertação. Eis um exemplo notável, que pode servir para a instrução de todos. Há muitos anos, várias irmãs vinham sendo vítimas de depredações muito estranhas. Suas roupas eram constantemente espalhadas por todos os cantos da sala, e até mesmo pelo telhado. Era furada, rasgada e cortada, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras viam numa pequena cidade do interior e jamais tinham ouvido falar do espiritismo. A primeira ideia que tiveram foi a de estarem sendo vítimas de uma brincadeira de mau gosto. Entretanto, a persistência dos fatos e os cuidados que tomavam afastaram delas essa ideia. Somente muito tempo depois, graças a algumas indicações que receberam, vieram nos procurar para saber a causa de tais fenômenos e a possibilidade de dar-lhes um fim. A causa estava bem clara, mas o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava, promovendo toda essa confusão, era evidentemente um mau espírito. Ao ser evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer bom sentimento. Entretanto, a prece pareceu exercer sobre ele uma saudável influência, mas após algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis o conselho que recebemos de um espírito superior sobre esse assunto. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é orar aos seus espíritos protetores, para que eles não as abandonem. Não tenho conselho melhor a lhes dar do que recomendar que examinem as suas consciências, confessando-se a si mesmas e perguntando se praticaram sempre o amor ao próximo e a caridade. Não me refiro à caridade que consiste em dar e distribuir, mas à caridade de não praticar a maledicência, porque, infelizmente, é o que elas têm feito. Assim,
não justificam com atos nobres o desejo que possuem de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de falar mal do próximo, e o espírito que as importuna tira essa desforra uma vez que ele foi, em vida, alvo de seus gracejos e deboches. Basta que elas procurem na memória e logo descobrirão de quem se trata. Porém, se conseguirem se melhorar, seus anjos da guarda se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito que se apegou a uma delas, e em particular, porque o seu anjo da guarda teve que se afastar em virtude de seus atos repreensíveis e dos maus pensamentos. O que elas precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, acima de tudo, praticar as virtudes que Deus recomenda a cada um, segundo a sua condição. Ao declarar que essas palavras nos pareciam um tanto severas e que talvez fosse preciso amenizá-las para que pudéssemos transmiti-las, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e da forma como digo, porque as pessoas em questão têm o hábito de acreditar que não fazem o mal com a sua maledicência, quando na verdade o fazem e muito. Eis porque é preciso ferir o seu espírito para que isso lhe sirva de advertência séria. De tudo o que foi dito acima, tiramos um ensinamento de grande importância, o de que as imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores e o meio mais seguro de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm o poder do que os maus, basta a vontade deles para afastá-los. Entretanto, os bons espíritos assistem apenas àqueles que os merecem, pelos esforços que fazem para se melhorarem. Se não for assim, eles se afastam e deixam o campo livre para os maus espíritos, que se transformam em instrumentos de punição, visto que os bons espíritos os deixam agir com esse objetivo. Item 253. Não se deve atribuir aos espíritos todas nossas contrariedades, que em geral são consequências da nossa própria negligência ou imprevidência. Certo dia, um lavrador nos escreveu dizendo que nos últimos 12 anos vinha sofrendo toda sorte de infelicidades relativamente aos seus animais. Ora eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite, ora eram os cavalos, os carneiros, os porcos que morriam. Esse lavrador fez muitas novenas que não resolveram o problema, assim como as missas que mandou rezar e os exorcismos que mandou praticar. Convenceu-se então de que haviam enfeitiçado seus animais, conforme crença supersticiosa muito difundida pelo campo, supondo-nos provavelmente com um poder de exorcizar maior do que o do padre da sua aldeia. Solicitou-nos um parecer. Eis a resposta que obtivemos dos espíritos. A moralidade ou as enfermidades dos animais desse senhor devem-se ao fato de que seus currais estão infectados e ele não os manda limpar, porque isso custa dinheiro. Item 254. Encerraremos este capítulo com as respostas que os espíritos nos deram a algumas perguntas, as quais vêm confirmar o que dissemos. 1. Por que certos médiuns não conseguem se livrar dos maus espíritos que se ligam a eles? E por que os bons espíritos, que eles chamam para ajudá-los, não têm força suficiente para afastar esses maus espíritos e se comunicar diretamente através do médium? Não falta poder aos bons espíritos para afastar os maus. É um médium que quase sempre não está em condições de auxiliar os bons espíritos. Nesse caso, a natureza do médium é mais adequada a se relacionar com espíritos inferiores,
porque o seu fluido se identifica mais com esses espíritos do que com outros. É justamente essa afinidade com os espíritos inferiores que dá a força necessária para que eles possam enganar o médium. 2. Por que existem pessoas com muito mérito, com moral irrepreensível e que, apesar de tudo isso, não conseguem se comunicar com os bons espíritos? Isto é uma provação. Aliás, quem pode garantir que essas pessoas não trazem alguma mancha de maldade em seu coração? Que o orgulho não domina um pouco essa aparência de bondade? Essas provas, que revelam ao obsidiado a sua fraqueza, têm por objetivo despertar-lhe a humildade. Existe alguém na Terra que possa dizer que é perfeito? Mesmo aquele que todas as aparências da virtude pode ainda ter muitos defeitos ocultos, uma velha tendência para a imperfeição. Assim, vocês dizem que aquele que não pratica o mal, que é leal em suas relações sociais, é um homem bom e digno. Mas será que as suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho? Será que não há nele um fundo de egoísmo? Será que não é avarento, invejoso, rancoroso, maledicente e inúmeras outras coisas que as suas relações com ele ainda não oportunizaram descobri-las? O meio mais poderoso de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o máximo possível das qualidades que distinguem os bons. 3. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Eu não disse que é um sinal de indignidade, disse que pode haver obstáculos opondo-se a certas comunicações. Cabe ao médium empenhar-se em vencer os obstáculos que se encontram nele mesmo. Sem isso, as suas preces e as suas súplicas não terão nenhum efeito. Não basta a um doente dizer ao seu médico: por favor, me dê saúde, quero ficar bem. O médico nada pode fazer se o doente não fizer a sua parte. 4. Sendo assim, a impossibilidade de o médium se comunicar com os bons espíritos seria uma espécie de punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, assim como a possibilidade de se comunicar com eles é uma recompensa que o médium deve se esforçar por merecer. Ver capítulo 17, item número 220, perda e suspensão da mediunidade. 5. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, mas é justamente o que não se faz, e é o que não se deve deixar de fazer. Muitas vezes é uma tarefa que é dada ao médium e que ele precisa cumprir a caridade religiosamente. Por meio de bons conselhos, é possível induzir os maus espíritos ao arrependimento, apressando-lhes assim o adiantamento. 5A. Nesse caso, como pode um homem ter mais influência do que os próprios espíritos? Os maus espíritos se aproximam mais dos homens, que eles procuram atormentar, do que dos espíritos, dos quais eles se afastam o quanto podem. Nessa aproximação com os homens, quando encontram alguém que se dispõe a moralizá-los, a princípio não o escutam e até riem-se dele. Entretanto, se essa pessoa souber cativá-los, eles acabam por se deixar convencer. Os espíritos elevados só podem falar com os espíritos inferiores em nome de Deus, e isso os apavora. É evidente que o homem não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas a sua linguagem se identifica melhor com a natureza dos espíritos inferiores. O homem, ao ver a influência que pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Essa influência que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão direta da sua superioridade moral. Assim, o homem não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhe são inferiores moralmente. Ver item número 279.
6. A subjugação do corpo físico, atingindo um determinado grau, pode levar à loucura? Sim, há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura comum. Entre aqueles que são tidos por loucos, muitos são apenas subjugados. Essas criaturas precisariam de um tratamento moral, uma vez que o tratamento praticado sobre os seus corpos físicos os torna loucos de verdade. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção entre o que é doença do corpo e o que é doença do espírito. Então, curarão mais doentes do que com as duchas. Ver item número 221. Observação: duchas. A balneoterapia é uma forma de tratamento de doenças por meio de banhos. Sua origem é antiga, tanto que Hipócrates, Platão, Galeno e Celso já se referiram ao banho para fins terapêuticos. Entretanto, coube a Max José Oertel, físico alemão, e a Knapp, pastor bávaro, difundir essa forma de tratamento pela Europa. Os banhos medicinais podem ser classificados em quentes 37 a 45 graus, temperados 32 a 37 graus e frios abaixo de 32 graus. 7. O que pensar daqueles que proíbem a comunicação com os espíritos porque veem no espiritismo um perigo qualquer? Ainda que possam proibir algumas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, pois não podem acabar com os espíritos, nem impedir que eles exerçam a sua influência oculta. Eles se parecem com essas crianças que tapam os olhos e pensam que ninguém as vê. Seria loucura acabar com uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque alguns imprudentes podem abusar dela. O meio de prevenir os inconvenientes do espiritismo é, ao contrário, fazer com que ele seja conhecido a fundo.